Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a este canal Terapias do Parto. Eu sou Jussi Cordeiro, doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer. Hoje eu estou aqui toda de branco. Adivinha por quê? O último vídeo do ano, gente. Feliz ano novo pra vocês. E com esse feliz ano novo eu quero trazer um presente. Esse canal que foi lançado aí numa época de crise, pandemia chegando. E graças a Deus tem crescido cada vez mais. Eu tenho muito que agradecer. Agora eu tenho um presente pra você, mulher maravilhosa que está grávida e que está aprendendo tudo sobre parto para ter um parto tranquilo e feliz. Hoje eu vou falar com vocês sobre as fases do trabalho de parto. E aí, vem comigo? Então, para começar a falar sobre as fases clínicas do parto, eu preciso de dizer o que não é trabalho de parto. Porque, na verdade, o que mais atrapalha o processo, muitas vezes, é quando a gente confunde essa fase, que é uma fase de pré-trabalho de parto, uma fase de latência ou de pródomos com o trabalho de parto. Por que isso atrapalha? Porque muitas vezes a mulher ela cria expectativa, ela acredita que está em trabalho de parto, às vezes vai muito cedo para a maternidade, chegando lá, dependendo do protocolo do hospital, várias coisas podem acontecer, tanto a mulher pode voltar porque não está em trabalho de parto, como ela pode ficar e acabar indo, quem sabe até para uma cesárea, porque faltou a dilatação, quando na verdade não era para ter dilatação nesse momento, porque não é o momento, de fato, de um trabalho de parto ativo. Essa sim é a primeira fase do parto. Então, quando a gente fala de pródomos e de latência, a primeira coisa que você precisa entender é que você não está em trabalho de parto. Mas o que está acontecendo nisso, Justo? O que de fato está acontecendo nessa fase? Porque se a mulher sente contração, como é que a gente vai saber que isso não é trabalho de parto? A fase de latência e a fase de pródomos é para simplesmente aquecer o seu corpo. É o organismo, né, o seu corpo se preparando para a fase do parto. Então, o seu corpo ali, ele está preparando o terreno. Ele vai fazer exatamente tudo o que você precisa, né, tudo que ele precisa, para que quando o trabalho de parto ativo comece, o bebê, por exemplo, já esteja numa posição mais favorável, né? Que você tenha aí um colo do útero mais centralizado, né? Porque se a gente pensa no colo do útero, imagine aí um balão, né? Uma bola assim de assoprar um balão. O nozinho do balão é o colo do útero. E aqui, ó, faz de conta que é um balão, tá? Aqui tá o nó do colo do útero. Esse nozinho, geralmente ele fica assim, ó, um pouco mais para trás. E aí, na hora que você começa a fase do trabalho de parto, o seu colo ele vai se posicionar de uma forma mais centralizada. E o colo também, ele é grossinho. Então, imagine o seu colo do útero agora como se fosse uma massa de modelar. Aquele nozinho da bola do balão, pense como se ele fosse uma massa de modelar. Para que ele comece a dilatar, ele não vai dilatar grosso, ele vai ainda afinar. Então, pródomo e latência é para isso. Cada mulher responde de um jeito a essa fase. Então, esse pródromo, essa latência, pode durar semanas, pode durar um dia. Tem mulher que nem sente os pródromos, mas o que mais importa nesse processo é que as coisas estão acontecendo e isso que está acontecendo de pródromo e latência é algo favorável para o seu parto. Como é que eu sei que eu não estou em trabalho de parto? Como é que eu faço para não chegar na maternidade muito cedo? O mais importante, que você mais precisa fazer nesse momento é perceber o ritmo entre uma contração e outra. Se você está percebendo que a contração ela ainda está espaçada, é porque você não está ainda em trabalho de parto. Você está tendo uma fase de latência. Então, qual é a principal característica de um pródromo ou de uma latência? A principal característica de um pródromo ou de uma latência é contrações espaçadas, ou seja, com espaço aí de pelo menos 5 minutos entre uma e outra ou mais, e uma contração curta, ou seja, ele chega no máximo até 45 minutos. Pode ser que seja diferente? Pode. Você pode ter uma contração com um espaço de 10 minutos entre uma e outra e ter 1 minuto de contração. Sim. Lembre que seu corpo, nessa fase de pródromo e latência, ele está regulando essas contrações. E quando elas ritmarem, você entrou realmente na primeira fase do parto, que é a fase ativa. Mas eu já vou falar sobre a fase ativa com vocês. Antes, eu quero dar algumas dicas do que você pode fazer para ficar mais tranquila nessa fase e evitar qualquer tipo de intercorrência desnecessária. Então, vou lembrar de algumas coisas aqui. As contrações são irregulares e leves, certo? Então, você vai perceber que ela dura menos do que o normal e tem um espaço maior entre uma e outra. Se ficar uma contração de 1 minuto e espaço também
desregulado, tipo, começa uma daqui a 10 minutos tem outra, daqui a 5 tem outra, também você pode considerar isso uma latência, certo? Falo isso principalmente para as mulheres que precisam ir para o plantão e que não tem exatamente com quem, né, tirar essa dúvida, mas de todo modo é assim que a gente considera. Bebê só nasce com ritmo de contração, certo? Durante essa fase de pródromo e latência, você também pode ter a perda do tampão mucoso, aquele velho tampão que as pessoas também, às vezes, quando sentem, né, quando sai o tampão, de alguma forma se assustam ou acham que está acontecendo alguma coisa. O tampão, ele é tipo um muco. Pense numa clara de ovo. Ele é como se fosse um muco, às vezes vem um pouco rosadinho. É só mais um sinal de que as coisas estão acontecendo. Mas tem mulheres que perdem, né, o tampão ali numa determinada data e só vai entrar em trabalho de parto bem mais pra frente. Então isso não é um sinal de que você vai entrar em trabalho de parto nas próximas 24 horas. Isso é um sinal de que seu corpo está se preparando para o parto. O tempo que ele vai levar para isso vai depender do seu corpo mesmo, vai depender desse fisiológico, dessa resposta do bebê. Então não é uma coisa para você criar uma expectativa e nem se dar um prazo. Quando a gente está no momento também dos pródromos e da latência, pode ocorrer o rompimento da bolsa. E aí tem várias questões aí dentro desse processo, mas hoje já existem, né? Na verdade, já existe uma recomendação de que você pode aguardar, tendo um líquido claro, que você pode aguardar, entrar em trabalho de parto, não é, em casa. Agora, isso é uma coisa que você precisa tirar a dúvida com o seu médico, com a sua médica, certo? Em relação a isso. E pegar todas as informações necessárias para você se sentir tranquila. A bolsa rompe e os estudos mostram que em até 24 horas, 80% das mulheres entram em trabalho de parto. O que você precisa observar? A primeira coisa, a primeira vez que a bolsa romper, assim, quando romper, se o líquido tá claro, às vezes pode sair um rosadinho, assim, que é justamente do colo. Tudo que sai rosadinho, com um pouquinho de sangue e tudo, é o colo afinando. O tampão pode sair assim também. E observar o seu corpo. Se for de noite, principalmente, tá claro, bota um absorvente, bota uma toalha para ir observando esse líquido e descansa. Porque se você porque a bolsa rompeu para a maternidade, pode ser que a partir dali você comece uma cascata de intervenções que talvez não tivesse tanta necessidade. Então, assim, pesquise, né, se informe sobre essa questão da bolsa, né? Quando ocorre o rompimento da bolsa, o que é que eu posso fazer? Converse com a médica, com o médico que está te acompanhando também, que com certeza ele vai te trazer informações importantes. Mas quando rompe bolsa, não é nenhum sinal de que o bebê vai entrar em sofrimento, de que ele vai parar de respirar. Isso, inclusive, pode ser um tema para o futuro, né? Para um próximo vídeo, assim, minha bolsa rompeu, o que é que eu faço? Se você quer saber mais sobre por que a gente pode aguardar em casa quando a bolsa rompe, bota um comentário aí, ó. Jussi, grava um vídeo sobre por que a gente pode gravar... E agora? Embolei tudo, né? Peraí. Grava um vídeo, Jussi, sobre por que a gente pode aguardar em casa quando a bolsa rompe. Então, assim, que aí a gente vai falar sobre isso, tá certo? Mas o importante é que durante essa fase você também pode sentir, né, e pode ocorrer aí o rompimento da bolsa e tá tudo certo. Ainda assim, não muda a característica de que pródromo e latência não é trabalho de parto. A outra coisa também, né, que a gente tem que lembrar, vai ocorrer ali um afinamento do colo, né, vai ocorrer ali um processo onde o útero pode começar a dilatar, inclusive, e tá tudo certo. Tá, não é trabalho de parto. Como é que eu sei? Fiz a contagem ali, tive uma contração a cada 5, a outra contração depois, intervalo de 10, tá com a contração irregular e curtinha, não é trabalho de parto. O que é que eu faço? Esquece de parto. Tira o foco do parto. Tira o foco de que é trabalho de parto. Vai pensar em outras coisas, vai caminhar. Lembre de descansar, porque pode durar dias, pode parar, recomeçar. Nosso corpo, ele produz muito mais os hormônios, né, que são favoráveis ao parto à noite. Então, muitas mulheres, inclusive, sentem essas contrações à noite e de manhã para tudo. Quando isso acontece, o que é que você tem que fazer? Você tem que aproveitar para descansar. Porque pode ser que na próxima noite venha de novo e seu trabalho de parto engate. E aí? Né? Quantas noites você acha que você pode, né, sustentar sem conseguir dormir direito? Porque mesmo que seja um intervalo a cada 10 minutos, você pode precisar acordar a cada 10 minutos. E aí? Né? Como é que você vai fazer? O foco, quando a gente né, identifica que ali é pródromo e é fase de latência, é descansar. Para ganhar energia, para quando o trabalho de parto em si começar, tá? Eu fiz, inclusive, um vídeo sobre as fases do trabalho de parto, comparando com a corrida,
Então eu digo sempre que essa fase de pródromo e latência é uma fase de aquecimento. Você vai aquecer, mas a corrida em si só começa na fase ativa, que é a fase do trabalho de parto, que é a primeira fase do parto em si, certo? Então tire o foco do parto. Vá assistir uma comédia, vá respirar, vá dormir, vá descansar, mesmo que seja a cada 10 minutos que você cochile. Isso vai ajudar também no processo de você ganhar energia. Aprenda como é que você consegue relaxar no desconforto. Então, a contração ainda está curtinha, você tem ali 30 segundos de contração. Se ela ainda está curtinha, comece a fazer teste. Então, deixa eu ver aqui, se eu ficar em pé, se melhora. Se eu deitar de lado, se eu usar, né, determinado método aqui, né, uma massagem, o que me ajuda a melhorar? Né? Se eu respirar, então se conecta com o teu corpo e sente o que aquela contração está te pedindo. E aí você vai adaptando o seu organismo e se adaptando também a essa fase, né, seria uma adaptação à próxima fase, que é a fase ativa do parto, certo? E confie no seu corpo, as coisas estão acontecendo, ok? Então aqui a gente tem a fase de pródromo e latência. Toda mulher tem pródromo e latência? Não, tem mulher que nem tem. Tem mulher que começa com as contrações e de repente dá ritmo e o corpo vai. Mas tem mulher que tem pródromo e latência por dias ou por semanas e tá tudo certo. Não existe um certo e errado, é aquilo que faz, na verdade, o que é importante para o seu corpo. A fase ativa. A fase ativa é a primeira fase do parto em si. Como é que eu sei que eu estou em fase ativa? Ritmo, né? Lembre que fase ativa é ritmo. Se você tem contrações, né, que duram aí de 45 segundos a 1 minuto, num espaço de no máximo 5 minutos entre um e outro, você provavelmente está entrando na fase ativa. Uma dica é, começaram as contrações, você quer saber se você está realmente na fase ativa ou não, toma um banho quente. Geralmente quando é pródromo e latência, ele tem uma tendência a reduzir um pouco as contrações. Mas se for realmente uma fase ativa, você acaba de fato trabalhando nessa parte de banho ou de qualquer coisa, vai te ajudar, né, de alguma forma a reduzir o desconforto, mas não vai atrapalhar, né, ou não vai diminuir o ritmo do trabalho de parto. Fez lá uma contagem no relógio, durante 10 minutos eu tive 3 contrações em 10, faz mais 2 vezes esse ciclo de 10 minutos, ou seja, durante 30 minutos conta. Se você tiver 3 contrações, bota aí, ó, Juan, 3 em 10. 3 contrações a cada 10 minutos, você pode se considerar na fase ativa. Mas conte por pelo menos 30 minutos, porque pode estar ainda naquela coisa de pegando o ritmo. Pense na máquina ali, ó, botou aquecendo, é mais ou menos isso, tá certo? Então, o que é que a gente pode dizer, de fato, que é um trabalho de parto ativo? 3 contrações a cada 10 minutos, você está entrando na fase ativa do parto. Cada contração tem que ter no mínimo uma duração de 45 segundos, certo, Juan? Então, quando você estiver acompanhando uma mulher grávida, se ela disser que está em trabalho de parto, você faz a conta lá. 10 minutos, não deu 3 contrações e 10, diz a ela que ela pode ir para casa descansar, tá bom? O que acontece nessa fase geralmente? Aí sim a gente começa o posicionamento, né? A descida gradativa do bebê a cada contração, o útero vai lá empurrando o bebê que vai se posicionando, né? E além disso, a dilatação, que geralmente começa entre 4 centímetros, hoje em dia já se considera a fase ativa depois disso, mais de 4 centímetros, principalmente quando você não está, né, com ritmo de contração. Já tive gestantes, né, que eu acompanhei que estava com 4 centímetros sem sentir nada. 4 para 5 centímetros sem sentir nada. O bebê não vai nascer porque não é um tubo que abre lá e ele escorrega, certo? Seria ótimo se fosse assim, mas ele precisa do ritmo das contrações para ir aos pouquinhos, ó, procurando o lugarzinho dele para descer, certo? Então essa é a fase do trabalho de parto ativa e essa é a hora que você precisa monitorar o bebê, como com a ausculta, né? A ausculta dos batimentos cardíacos do bebê. Então é a hora de você ir para a maternidade com tranquilidade, sem correria, né? Se organiza devagarinho, vai para a maternidade, que a partir daí sim você precisa ser monitorado. Quando você tem uma equipe, geralmente a enfermeira obstetra vem para ficar com você até avançar e evoluir um pouquinho mais o parto. Quando não, você vai já para a maternidade, certo? Porque nesse momento sim, a gente precisa acompanhar o bebê, certo? E nessa hora que você precisa buscar formas de medidas também de conforto, né? Relacionado ao trabalho de parto que podem te ajudar. Então, o que é que eu faço quando eu estou em pródromos e latência?
tiro o foco do parto. Não é trabalho de parto, vou aprender a relaxar no desconforto. O que eu faço quando eu estou numa fase ativa? Agora sim eu estou em trabalho de parto. Então ou eu vou para a maternidade ou eu aciono a minha equipe. Ok? Não vou entrar na parte de medidas de conforto, porque a ideia aqui é conversar com vocês sobre como é que eu vou identificar que eu estou em trabalho de parto ou não. Tá certo? Se você quiser saber mais sobre dor e medidas de conforto, coloca aí nos comentários hashtag dor e medidas de conforto. Dessa vez foi mais fácil, né? Do que o comentário grandão. Porque o comentário grandão, tenho certeza que você já esqueceu. Então, bota lá. Hashtag dor e medidas de conforto. Entre a fase ativa, que é a primeira fase do parto, que na verdade é o trabalho de parto em si. Então, quando você fala eu estou em trabalho de parto, você está na fase ativa, certo? Entre esta fase ativa e a fase do expulsivo, que é a hora do nascimento do bebê, existe aí o que a gente chama de fase de transição. Essa fase de transição, na verdade, é a mesma fase ativa, ou seja, é o mesmo trabalho de parto, só que a gente divide em duas ali, fase ativa e fase de transição, por quê? Você tá, na verdade, seu corpo está passando da fase ativa para o expulsivo. Então, é reta final. Você tá ali com 8 centímetros normalmente, porque isso também é uma coisa que não necessariamente segue uma regra, cada corpo responde de um jeito. Trabalho de parto precisa ser medido através de ritmo de contração, ritmo e intensidade de contração. Dilatação não quer dizer nada. Já vi gestante com 8 centímetros de dilatação ficar 12 horas para terminar o parto, né, em si, né, para parir. E gestante chegar com 4 centímetros de dilatação na maternidade, tá com 4 contrações em 10 e de repente já tá no expulsivo. Então, não leve então a sério a dilatação, certo? Falo isso, Juan, foca aqui em mim, porque isso é muito sério. Não leve então a sério a dilatação, certo? A dilatação, ela tem um ritmo único para cada pessoa. Não adianta você estar com 10 centímetros de dilatação e seu bebê tá lá no umbigo ainda. Não adianta. Se você tiver com 10 centímetros de dilatação e simplesmente você não tiver contração, seu bebê não estiver bem posicionado, esse trabalho de parto ainda vai durar o tempo que for necessário. Não é durar muito nem durar pouco, não. É o tempo que for necessário. Então, esqueça a dilatação em trabalho de parto, tá certo? Dilatação é consequência de um processo. Mas você pode sair de 4 a 10 em uma hora, como pode ficar 6 horas com 8, 9 centímetros de dilatação. Porque até o bebê chegar, ele precisa descer, se posicionar. E isso, na verdade, né, cada corpo e cada bebê tem um ritmo. E o que vai fazer essa rotação e tudo isso acontecer é exatamente o que a gente mais está focando aqui, que é o quê? Que são, na verdade, as contrações, certo? Então, a fase de transição é essa reta final porque o bebê está descendo mais, ele está cada vez mais se posicionando. E aí, quanto mais ele desce, quanto mais o bebê força ali, né, e desce, mais ele estimula a ocitocina. Então, mais você vai ter contrações, porque ele desce e esse hormônio é um hormônio que se retroalimenta. Então, o bebê desce, estimula a ocitocina, vem outra contração. Vem outra contração, o que é que faz? Movimenta o bebê. Então, o bebê desce de novo e quando ele desce, ele estimula de novo aquela contração e por isso que a fase de transição é uma fase que, na verdade, você aumenta ainda mais o ritmo de contração. Você fica com 4 contrações a cada 10 minutos, normalmente. Intervalos aí de 2 minutos entre uma contração e outra. O que é que você precisa fazer nesse momento? Relaxe, espere passar, porque vai passar. Esse intervalo de 2 minutos é um intervalo onde você precisa estar muito focado. Respira fundo, fica ali, ó, tranquila, para você se recuperar para a próxima contração. Lembre que a fase de transição normalmente é uma fase que só está terminando mesmo o bebê está terminando de descer, consequentemente de dilatar, e você vai passar para a segunda fase, que é a fase do expulsivo. E na fase do expulsivo, toda mulher ganha um ânimo, ganha uma força, porque sabe que está perto. Muda também, porque já dilatou, então a sensação é diferente, é mais uma vontade de fazer força mesmo. Então, é reta final, segure a onda que está perto. Então, lembre sempre, quando você tiver com a sensação assim, de que está muito rápido, que não tem um intervalo entre outros. Você tem mulheres que acham assim, meu Deus, não está passando. Não tem intervalo, mas na verdade esse intervalo você não está percebendo porque você não está relaxando entre uma contração e outra. Mas é mais curto, 2 minutos é muito mais, né, rapidinho do que 3, do que 4. Então, respira, dá um foco, vai tomar um banho quente, vai fazer alguma coisa para tirar ali o foco e entenda que está cada vez mais perto. E isso vai te ajudar a logo estar no expulsivo. É uma fase que é mais difícil? Sim, mas é a fase mais curta. Geralmente, quando você está nessa fase, já está tudo caminhando para finalizar. Então,
tenha um pouquinho de paciência que já já você vai estar com seu bebezinho no seu colo, tá bom? E aí, quando passa essa fase de transição, vem uma fase que as contrações às vezes espaçam mais. Tem, inclusive, algumas mulheres, inclusive, têm um período de descanso de 10 a 30 minutos quando passa essa fase de transição. Dá uma diminuída no ritmo da contração. Isso é um espetáculo, porque você já viveu sua contração, sua maratona toda, mas agora você vai precisar de força para trazer seu bebê. E aí, o que seu corpo faz? Te dá ali 10, 30 minutos para você relaxar. Então, se isso acontecer, também não fique pensando, ai meu Deus, e agora as contrações pararam. Não, pode ser um tempo que seu corpo precisa para você descansar. E aí, depois que você tem esse descanso, que ele toma aquele fôlego, você já vai para o momento do expulsivo, que é o momento em que você vai sentir vontade de fazer força. Já dilatou, o bebê já está ali na pelve, já está no canal de parto. E a cada contração, você sente vontade de fazer força, uma vontade de empurrar. Nessa hora, é a hora de você buscar realmente uma posição mais confortável para você já receber o seu bebê, né? Então, são várias posições que, inclusive, são consideradas mais favoráveis, mais fisiológicas, você ficar verticalizada, né? Tem algumas posições que vão ajudar nesse processo, certo? Para você ter mais foco e chegar para esse momento de receber o seu bebê. O expulsivo também pode ser um expulsivo que dure 3 contrações, mas pode ser um expulsivo mais demorado. O mais importante, desde o momento da fase ativa até esse momento do nascimento, é você entender que se você estiver bem e o bebê estiver bem, tá tudo certo. Como é que eu sei, Jússi, que meu bebê vai estar bem durante a fase do trabalho de parto? Lembra que eu falei que quando começa o trabalho de parto em si, você precisa ser monitorado? É a ausculta. Os batimentos do bebê, né, vão te apontar aí se está realmente tudo bem. E aí, quando tá tudo bem, beleza. Varia. Lembra que esse batimento é um batimento que vai variar. Ele pode dar ali 110, 160. É um batimento cardíaco que vai variar como o nosso, mas existe aí esse limite, né, que tá tudo bem. Enquanto a ausculta estiver dentro desse limite aí, às vezes até um pouquinho menos ou um pouquinho mais, não tem problema, vai estar tudo bem com o bebê, tá certo? Ele só não pode estar com os batimentos ou acelerados demais, ou seja, subindo muito, passando muito de 160 ou descendo muito de 110, de 100, beleza? Então, essas são as fases do parto. Eu vou mostrar agora para vocês, vou pedir para Juan lançar esse card aí depois que eu vou te dar, certo, Juan? Que é um card que é muito fácil de você identificar a diferença do trabalho de parto ou não, né? Se você está em trabalho de parto ou não. E aí, depois, eu também vou passar um outro cardzinho, que é uma demonstração de algumas posições que você pode fazer durante o trabalho de parto, principalmente no expulsivo. Esse card aqui é para ajudar você a entender um pouco mais sobre tudo isso que eu falei. Então é um resumo, né? E eu acho ele super, super interessante porque você consegue perceber, inclusive, a expressão da mulher quando ela está em cada fase. Claro que isso pode mudar, claro que você pode, né, tá muito mais tranquila em cada fase, ou dependendo da sua percepção, né, da sua preparação mental, que isso é uma coisa que, inclusive, eu falo tanto aqui, pode ser que você esteja num pródromo, numa latência, né, com uma cara de que está em fase ativa. Então, isso não é uma referência, não é tipo um tratado. Isso aqui é um exemplo que, dependendo de como você esteja, se você estiver bem tranquilo e seguro, você pode, inclusive, passar o trabalho de parto todo olhando assim, com essa cara de plena aqui, igual essa primeira figura aqui. Mas, normalmente, essa expressão ainda atenta, né? Porque isso vai muito também, que é uma questão hormonal. Quando a mulher ainda está muito atenta ao que está acontecendo fora, sorrindo, interagindo muito com as pessoas de fora, ela não está em trabalho de parto. Porque quando o trabalho de parto começa, ela tem uma tendência a ficar mais introspectiva. Sabe a famosa partolândia que as pessoas falam? É porque a mulher, a própria orquestra hormonal ali do parto, traz essa necessidade de ela ficar mais introspectiva. Então entra num momento mais onde ela já não olha muito para o externo, ela está ali focada nela. Então aqui você vê ó, que nos pródromos e na latência, a mulher ela está ainda sorrindo, interagindo, né? Aqui nesse card dá para ver as ondas aqui embaixo, ó, bem curtinha e espaçada. Então são ondas que têm picos bem pequenos, dura de 30 a 45 segundos
e tem um intervalo de 5 a 20 minutos. Então ali é um pré-trabalho de parto. Repara aqui embaixo no desenho da barriga que o colo do útero, que é essa parte vermelhinha aqui, ele tá bem grosso. Lembra que eu falei que é tipo uma massinha de modelar, que vai modelando, modelando até ele ficar mais fininho, e quando fica fino, fica mais fácil de dilatar? Nessa fase, o seu corpo tá fazendo isso, certo? A fase ativa realmente é uma fase onde você precisa focar mais, você precisa estar mais concentrada, você precisa buscar mais, né, o acesso a medidas de conforto, o apoio do seu parceiro, né, o suporte da sua doula. É a hora que você vai também chamar a sua equipe ou ir para a maternidade. Nessa fase, as contrações ficam de 3 a 5 minutos. Lembra do 3 em 10? 3 contrações a cada 10 minutos. Foca aí de novo, Juan, que é para não esquecer. Ida precoce à maternidade é uma das causas de cesárea e intervenções desnecessárias. Então, quanto mais você souber dessa parte e quanto mais você, né, se sentir segura para ir para a maternidade no momento certo, melhor, né, vai ser a sua experiência de parto. Por isso que eu estou focando tanto nisso. Então, você tem aqui, ó, picos de contração com ondas, né, mais altas. Repare aqui, ela tem um pouquinho mais de duração, dura entre 45 a 60 segundos. E o colo já está mais dilatadozinho e fica de 3 a 5 minutos de intervalo. No máximo 5 minutos de intervalo, certo? 3 contrações em 10, não esquece, 3 em 10, 3 em 10, 3 em 10. 3 em 10, 3 em 10. Vai dormir, vai sonhar com isso, 3 em 10. Conta isso pro marido, que o marido vai ficar lá, ó, 3 em 10, 3 em 10, 3 em 10. Deixa ele contar e diz a ele, pelo amor de Deus, não ficar contando desde o pródromo não, porque vai que esse homem começa a contar ali desde o pródromo e fica uma semana com um cronômetro na mão atrás de você, contando, não dá, né? Contou, não tá 3 em 10, para de contar, pelo amor de Deus, não fica na paranoia não, senão vai ser uma semana contando, hein? Fase de transição, lembre, é a mesma fase ativa, né, do parto, ainda é ali o trabalho de parto, só que é uma fase onde você está passando da ativa para o expulsivo, por isso que ela é chamada de transição. 4 contrações em 10, no mínimo 60 minutos, ai coitada da mulher, no mínimo 60 segundos de duração, podendo chegar a mais de 1 minuto. Aqui o bebê já está descendo, então já está passando por essa fase de quase chegar no momento de fazer força. Então, em algumas contrações você já pode sentir vontade de fazer força, você já pode sentir aquela vontade, aquela sensação como se você quisesse ir no banheiro fazer um número 2, mas na verdade não é o número 2, é a cabeça do seu bebezinho chegando, certo? Então, é uma fase que está ali misturada entre a ativa e o expulsivo. Às vezes pode ser que role esse descanso aí, não é toda mulher que percebe, mas entre 10 e 30 minutos de descanso, as contrações ficam mais espaçadas de novo. Ixi, ó, parou o trabalho de parto. Nada disso. Você está descansando. Descanse, não faça nada, pelo menos por esse tempinho aí de 30 minutos, 1 hora, que normalmente o que acontece é que depois você já volta a sentir as contrações com vontade de fazer força no período do expulsivo. Um detalhe muito importante, gente, é que o parto só acaba quando a placenta nasce, tá? Então, tudo que você faz durante o trabalho de parto que o bebê nasce, tem gente que esquece da placenta. Então, nasce o bebê, pronto, acabou. Ah, meu Deus, ainda tem a placenta. Tem a placenta. Mas a placenta é uma coisa bem mais tranquila, né? Ela tem uma facilidade maior de dequitar, isso pode durar aí uns 30 minutos ou mais para essa placenta sair, certo? E o mais importante disso é você manter todo o clima que você teve de foco, de concentração nesse período do trabalho de parto, mantenha também até a saída da placenta, porque quando a placenta sai é que a gente de fato terminou o parto, é a terceira fase do parto, é a saída da placenta, tá bom? Então, nasceu, pensa que acabou, não, tem a placenta, mas é bem mais fácil. Geralmente as contrações ficam menores, no finalzinho você sente assim uma vontadezinha de fazer força, ela sai, lembre, com facilidade, com tranquilidade, sem nenhum maiores problemas. Não precisa estimular, tracionar, puxar a placenta, nada disso. É só esperar que ela vai sair, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem. Não esqueçam de compartilhar, isso é um conteúdo riquíssimo, gente, assim, que eu tô disponibilizando de presente mesmo, de ano novo aí pra vocês, desejando um 2021 maravilhoso, uma experiência de parto incrível, tá? E se você tiver alguma grávida, alguém que você sabe que pode, né, se beneficiar com esse material aqui, não esquece de indicar, né, de compartilhar, e não esquece também de curtir esse vídeo e de se inscrever no meu canal. Isso me ajuda a levar para outras mulheres, né, esse vídeo ele vai chegar para outras mulheres que, né, e para interessados, né, nesse assunto,
de uma forma mais rápida, porque quando você curte e compartilha, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Preciso de você aí nessa parte. Só para finalizar, aqui eu vou te dar mais um bônus para você que tá aqui até agora, tá bom? É um outro card que é muito legal, inclusive você pode procurar esse na internet, chama-se Caminhando para o Parto Normal. Esse aqui, esse cardzinho, você pode buscar lá na internet, escreve assim, Caminhando para o Parto Normal. E aí tem várias posições do parto. Hoje em dia a gente usa muito a banqueta, que é uma forma de verticalizar. Tem algumas maternidades que já tem essa maca de parto que você pode, né, inclinar a maca. Você pode tanto parir assim, né, com os joelhos mais flexionados e mais inclinada, como de cócoras, como de 4. Então aqui tem algumas posições também. Aqui lembrando a você também de tomar banho, de se movimentar. Então aqui existem algumas posições que é para vocês terem uma ideia também de como que pode ser esse momento aí, principalmente o momento do nascimento mesmo. Essa posição aqui da cadeira, essa aqui onde ela tá de 4, essa que ela tá de frente aqui, são as que a gente geralmente mais utiliza, e essas de cócoras. Você pode, inclusive, experimentá-las no momento do expulsivo para sentir qual que você fica mais confortável. Lembre que o expulsivo não é uma contração nasceu. Se for assim, também não precisa experimentar nada, né? Porque já nasceu. Mas se, né, for um expulsivo que demora um pouquinho mais, que peça um pouquinho mais de tempo para você, você pode experimentar essas posições, tá bom? Tem um parto lindo, incrível, confie no seu corpo, respeite cada fase, entenda que toda fase é importante e siga em frente, porque o resultado final é seu bebê lindo e saudável no seu colo, né? Com certeza. Isso é o que a gente mais quer quando a gente tá grávida, tá bom? Um abraço e até a próxima e feliz 2021! Fogos, Luan! Fogos, fogos!